Queridos amigos, que alegria mais uma vez estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 8º, Psicofonia Sonambúlica. É muito interessante, não é isso que, se você estiver assistindo pela primeira vez, eu recomendo que assista até o final. São 30 capítulos, cada capítulo é dividido em 2 programas, 2 vídeos, de aproximadamente 45 minutos, para podermos explorar bem cada capítulo. Então eu vou te convidar pela página do YouTube da TV A Caminho da Luz, você poder assistir conosco desde o prefácio, todos os capítulos, e você vai ver que bacana que é uma sessão mediúnica. Por isso que o tema do livro é Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos vendo uma casa altamente equilibrada, com médiuns altamente equilibrados, estudiosos, preparados, convictos da responsabilidade de um trabalho mediúnico. Tudo bem com você, André Luiz? Olá, querido Sérgio, que alegria! Cumprimento carinhosamente os nossos telespectadores. Agradeço muito à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC pela oportunidade de estarmos aqui uma vez mais. Agradeço o carinho com que os amigos do Brasil e do exterior nos envolvem. Os programas Estudando as Obras de André Luiz, a cada livro, a cada vídeo vem batendo a sua audiência e é muito gratificante. Também agradeço a espiritualidade do CEPAC, a todos os bons espíritos que nos envolvem, especialmente o nosso querido dirigente, Dr. Eduardo Modesto Gil. Então, não podia deixar de iniciar saudando a todos estes que formam juntos este centro, esta TV, este projeto. No dia de hoje, vamos dar continuidade, capítulo 8º, Psicofonia Sonambúlica. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava um nome apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Antes do André dar continuidade, eu queria aproveitar uma oportunidade de dizer que quanto mais o grupo mediúnico se prepara, maior é o desafio que nós enfrentamos com a responsabilidade de atender cada vez mais espíritos em circunstâncias cada vez mais difíceis. Então nós vemos na primeira comunicação uma criatura altamente dementada. Agora nós vemos que foi trazida por 3 soldados. Você se lembra disso? Agora esse irmão também está sob a guarda de um venerando amigo que adentra com ele. E ele então também demonstra uma característica de uma criatura dementada. Vamos acompanhar. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tal horrenda fácies. Então nós percebemos que no começo, quando a porta foi aberta, entrou um monte de espíritos, que fizeram um semicírculo em torno daquela mesa. Só que André Luiz agora está descrevendo que os espíritos que estão entrando para o atendimento são espíritos de uma aparência horrível. Aqui nós vemos, por exemplo, quando ele diz que esse espírito foi arrancado do subsolo. Aqui ele pode ter vindo ou das trevas ou do abismo. Nós não saberíamos expressar qual é a dimensão que esse irmão se encontra. Mas é um fidalgo antigo, ou seja, uma pessoa que teve recursos, que teve poder, com certeza abusou de tudo isso, e agora então ele vem nessa roupagem
como ele mesmo diz aqui, uma roupagem perispiritual de uma aparência horrível. Então nós vamos, porque o perispírito ele é semimaterial. Então ele se transforma de acordo da emanação do nosso pensamento. Por isso que é bom nós não vermos tudo igual. Não, a pessoa gostaria de ver as coisas boas, mas quando estamos diante de uma tarefa desta, difícil nós que estaremos preparados para vermos um espírito, por exemplo, com esta descrição de André Luiz. Continua. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado, a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade, esperança. Mas naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Então eles percebiam que era um coração assim totalmente atípico, era um perispírito totalmente atípico de todos aqueles que estavam ali. Porque aqueles que estavam ali estavam em sofrimento, mas eles estavam à busca do quê? Como ele mesmo diz aqui, tentando desenvolver a fé, a humildade. E esse espírito não, ele se apresenta de uma maneira trevosa. Então ele até diz um espírito de uma frieza, que é natural dos poderosos que usaram mal o poder, a malignidade, ou seja, é um espírito maligno, é um espírito que agia no campo do mal, ele tinha uma astúcia, se apresentava, era um astuto, não é? E ao mesmo tempo também se percebia um coração muito endurecido. Então ele começa a descrever as características desse espírito, né? E ele tinha assim como se fosse uma lama, né? Todo coberto como se fosse uma lama, para nós termos uma ideia de como esse espírito estava totalmente modificado na sua forma perispiritual. Ante a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. Então, aqui nós vamos aos poucos vendo, né? Nós já chegamos a citar isso, que toda a plateia de espíritos em sofrimento, de uma certa maneira, estavam todos assustados, porque eles estavam vendo ali, vamos dizer assim, André Luiz não usou essa terminologia, mas ele dá a entender que a pessoa tinha característica animalesca. Então, por isso que ele coloca dessa, vamos dizer assim, não é? Desse receio de toda aquela plateia. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorraque, ou seja, ele tinha alguma coisa que ele trazia nas suas mãos. E isso fazia com que as pessoas ficavam, como ele mesmo diz aqui, mais assustadas, não é? Então vamos ver a continuidade para a gente ir estudando o desenrolar dessa história. Quem me faz chegar até aqui contra minha vontade? Bramia, semiafônico, covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. Então aqui ele já começa a contar um pouquinho o sofrimento que ele estava vivendo, né? De uma certa forma, devoraram seus olhos, não é? Vamos relembrar que antigamente, uma das formas de punição era furando os olhos, não é? Isso durante muitos séculos na humanidade acontecia. Mas a gente percebe também
que ele era um espírito que tinha um controle, devia ser um espírito que tinha um comando, não é? E ele então estava esperando a oportunidade de fazer a revanche, de ir para cima daqueles que de uma certa forma cometeram um crime para com ele. Isso é natural dos criminosos. São capazes de ver o crime que recebe, mas não são capazes de ver os crimes que cometem. Então nós vemos aqui diante do espírito endurecido desse ser. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis, vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defende a propaganda dos rebeldes e enrijecidas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Então nós estamos diante de um fazendeiro, a narrativa ainda continuará, mas nós vemos que era uma pessoa que trazia, apesar de já estar algum tempo no mundo espiritual, trazia aquela ilusão de que o negro, o escravo, era um animal, de que o nobre podia tudo, de que o nobre tinha direitos e prerrogativas acima daquele outro que tinha uma pele escura. Então nós vemos que era um espírito maldoso, um espírito que não pensava em si e nos seus interesses, contraiu desta forma muitas inimizades pela forma violenta com que agia com os seus escravos, não sabia o que estava acontecendo, na sua ilusão acreditava ainda que era dono daquelas terras, acreditava que era necessário uma punição exemplar para que aquelas propagandas de revolução, no caso na França, naquela altura que passa a história, o celeiro intelectual do mundo, mas nós vemos que era uma pessoa sem piedade. Era uma pessoa que, se tivesse poder nas mãos novamente, usaria, não respeitando, não utilizando corretamente. Então nós estamos diante de uma pessoa que não tinha escrúpulos. Se tivesse que separar mãe de filhos, separaria. Se tivesse que deixar um negro apanhando o dia todo num tronco, deixaria. Se precisasse fazer algo extraordinário para que os outros negros, os outros escravos tivessem medo dele, ele faria sem remorso. Se ele pudesse, faria novamente tudo o que fez, com o seu requinte de crueldade. Então é este tipo de espírito que estamos hoje vendo o diálogo neste capítulo. E agora, na continuidade, nós vamos ver o que ele tinha na época. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros inferiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro
e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíram sob o guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Então aqui nós percebemos alguns pontos importantes para o nosso conhecimento envolvendo essa criatura. Às vezes, nós aqui vemos uma pessoa muito mal e essa pessoa, nós dizemos assim, quando ela desencarnar, ela vai sofrer tanto no mundo espiritual. Às vezes é um engano. Encarnar mantém-se líderes no mundo espiritual. É o caso desse irmão. Ele era um fazendeiro, como ele mesmo cita aqui, um fazendeiro respeito por ninguém, uma pessoa que era cruel, nós já vimos um pouco da sua frieza, da sua crueldade, um espírito maligno. Então nós já vimos uma série de colocações já eminentes a essa pessoa. E alguns pontos aqui é importante nós compreendermos. Então é um ser de um egoísmo extremo. Isso é uma característica dessas entidades. Conta também que quando ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, ele tinha um monte de adeptos, como ele mesmo diz aqui, que o acompanhavam. E ele continuou com a mesma força que ele tinha quando estava encarnado. Só que como ele desencarnou e automaticamente eles devem ter pego ele, furado seus olhos, ele está procurando essas pessoas. Conta também que ele está ligado àquelas terras. E ele está, de uma certa forma, vampirizando os seus familiares. O que é vampirizar? É se aproximar de determinados familiares e tirar deles o que nós chamamos do princípio vital, são a energização, para que eles possam se manter com o seu perispírito muito ativo no mundo espiritual. Então isso é uma coisa muito séria que ele coloca para todos nós, não é? Ele foi detentor de vastíssimo latifúndio no final do século XVIII. O século XVIII foi entre 1700 e 1800. Então nós vemos que esse espírito está sendo atendido agora, no final do século XVIII, por volta de 1790, 1799, no final. E agora que ele está sendo auxiliado. Então, quantos anos? Chega a ser um século e pouco de sofrimento que esse espírito está, não é? Possuía consigo larga legião de servidores. Isso é bom a gente estar sempre lembrando, não é? Que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Então esses espíritos continuaram ao seu lado, talvez até mesmo, não porque apoiasse o seu pensamento, mas por medo, por receio, por já ter sofrido na mão desse homem. Então olha, André, que coisa impressionante, como é que nós vamos começando a mudar essa ideia que o Espiritismo muitas vezes apregoa, de que quem é mal aqui vai sofrer do lado de lá. Não é bem assim. A pessoa só sofre quando ela cai na realidade e quer se transformar. Ainda não é o caso desse irmão.
Eu me lembro que, da última vez que estive em Portugal, conversando com o Rui Marta, dirigente da Casa do Caminho em Lisboa, ele esteve, se eu não me engano, no ano de 1997, visitando o nosso querido Chico, o Chico já com aproximadamente 87 anos de vida, e o Rui Marta veio a propósito ao Brasil para poder conhecer o nosso querido Chico. E conversou um pouco com o Chico e de repente o Chico disse assim para o Rui Marta: Rui, os espíritas estão muito enganados do que vem a ser o mundo espiritual. E realmente estamos. André Luiz, ele puxa um véu muito pequenininho do mundo espiritual. O nosso erro, às vezes, é parecermos com os protestantes, ficarmos presos à letra. Nós não podemos generalizar, então quer dizer que toda mulher que comete o aborto, ela vai ter a mesma forma no mundo espiritual? Não. Às vezes foi uma jovenzinha, não teve o apoio da família, do companheiro, não agiu com aquela maldade, agiu sim de forma acurralada. Todo suicida vai sofrer a mesma coisa no mundo espiritual? Não. O nosso problema é colocar todo suicida no mesmo pacote. É colocar toda jovenzinha ou toda mulher que comete o aborto no mesmo pacote. É colocar todo homicida no mesmo pacote. Não. Nós devemos levar em conta que os espíritos levam em conta os atenuantes, os fatores, as intenções, o que passou na mente daquela pessoa, como há pouco o meu pai está dizendo. No livro Nosso Lar, André Luiz conversa na chegada às câmeras de retificação com uma senhora que veio com um grupo dos samaritanos, que também era uma fazendeira, também possuía escravos, também era rígida com eles, mas não era tão perversa quanto este personagem. Então existem personagens e personagens, existem fazendeiros e fazendeiros, existem escravos e escravos. Então nós não podemos colocar tudo no mesmo pacote e fazermos uma conclusão daquilo, não. A lei divina opera com nuances que ainda nós desconhecemos. Continua a narrativa. Valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado, com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos. Antes de dar continuidade, que agora nós vamos ter 2 parágrafos que se interligam um ao outro, esse é um ponto interessante. André Luiz quer estudar aquela imagem, aquele ser totalmente tipo monstruoso, e ele começa agora já, com mais calma, ele começa a fitar o rosto do triste recém-chegado. Triste porque tem muito sofrimento. Por mais que a criatura se encontre diante daquela concha do mar, dentro do seu orgulho, do seu egoísmo, ele está sofrendo de maneira intensa. E o que André Luiz percebeu? Reconhecendo que os teus olhos, embora móveis quanto os de um felino. Então a imagem dele já não era mais uma imagem de um ser humano, era uma imagem de um ser felino, de um animal. Então esse detalhe é um detalhe interessante. O Chico mesmo dizia que mesmo dentro do movimento espírita, se os espíritas vissem a fisionomia dos espíritos, muitos saíam correndo de uma casa espírita. Então nós percebemos a gravidade do assunto e o quanto nós temos que estudar para compreender o mundo espiritual. E apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando o meu impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras
e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente o algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, grajeando então fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele, na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe cumularem o espírito de aflitivo pavor, emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim, pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo. Vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Então nós percebemos que a morte ela é inevitável. E quando desencarnamos, seremos herdeiros de nós mesmos. Pelas suas ações, ele criou inimizades, ele gerou o ódio no coração de muitas pessoas, levou muitas pessoas à cegueira, outras pessoas ao descrédito, outras pessoas à separação de seus entes amados. E nós percebemos que as nossas ações não ficam impunes. Perante a lei dos homens, eu posso até não acertar com aquilo que cometi de errado, mas não fica impune perante a lei de perseguido, castigado e matado. Muitos não o perdoaram. Alguns sim. Alguns conseguiram perdoar, alguns conseguiram continuar sua jornada terrena, alguns deram continuidade à sua evolução, mas muitos ficaram presos ainda pelas teias do ódio. E quando este nosso irmão desencarna, ele é atraído por essas forças, ele é manipulado por eles, ele é castigado pela sua própria consciência. Então nós percebemos que era um pobre infeliz. Teve de tudo, fazenda, uma bela de uma propriedade, muito dinheiro, muitos escravos, a sua fama era em torno da sua maldade e perversidade, mas no plano espiritual se tornou um pobre infeliz, ligado também por uma consciência que de quando em quando lhe apontava nas feridas abertas pelo seu orgulho e pela sua vaidade o mal que havia cometido. Então nós não estamos diante de um espírito simplesmente maldoso, nós estamos também diante de um espírito infeliz, de um espírito que não tinha e não tem noção do que é a vida humana, o trato para com o próximo. Provavelmente foi a sua própria educação, foi o que ele aprendeu desde cedo, foi o que ele absorveu.
E ele foi mantendo, alimentando e se tornando esta pessoa perversa. Então estamos diante de um espírito que não precisa da nossa parte, ao lermos esta história, da nossa raiva, do nosso pensamento desequilibrado. É um espírito infeliz que precisa de muita oração para conseguir o perdão daqueles que ele ofendeu e também para que ele consiga o auto-perdão pelas suas atitudes. É interessante que nós sabemos que quando a criatura desencarna, ela fica um tempo ao corpo sem poder ter reação. É nesse momento que se chama o processo do vampirismo. Então, aquelas pessoas que eram uma quantidade enorme de espíritos aproveitaram aquele momento do seu desencarne, enquanto o seu espírito ainda estava ligado ao corpo, então fizeram um processo de vampirismo muito forte. Então, durante muito tempo ele sofreu muito, né? Depois ele foi se organizando, alguns adeptos foram se ligando a ele, né? Mas mesmo assim é aquela corrente entre o bem e o mal. Então nós percebemos que há um sofrimento intenso e tudo isso, né? Porque quem vive no mal não vive de uma vida perfeita, vive uma vida difícil, se escondendo, sempre com medo das coisas, porque podem acontecer. Então a gente percebe que existe aqui todo um quadro de sofrimento. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria colher o indesejável comunicante? Reparei-lhe a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro e deixei-me avassalar por incoercível temor. Então aqui nós vemos Celina, né? Vamos relembrar que quando no capítulo 3º ele descreve os 4 médiuns, né? Também faz uma colocação de Raul, que era o dirigente encarnado. Nós já vimos uma história que foi a primeira com a nossa irmã Eugênia, que era uma médium consciente, e agora nós vamos ver um caso que vai se aproximar de Celina, aquela senhora mais ou menos de 50 anos, aquela senhora altamente estudiosa, um espírito que consegue discernir o certo do errado, consegue ter uma potencialidade do amor, uma mulher sofrida. Nós já vimos a história de Celina, né, viúva, sofreu muito, mas mesmo assim manteve com galhardia, sem se perder pelos anais da vida. Então nós vamos ver agora o auxílio que Celina oferece para esse irmão que também está dementado. Aqui não há nada de extraordinário, muito pelo contrário. Quanto mais terrível o espírito, mais ele tem que ser colocado perto do melhor médium da casa. Não adiantaria colocar perto de um médium que não teria estrutura, colocar perto de um médium que não teria condições. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que Chico Xavier, nos trabalhos de desobsessão, recebia obsessores. O Chico não era apenas médium de receber André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra. O Chico, no trabalho de desobsessão, até tem aquele caso conhecido. Ele, por exemplo, convidou uma pessoa para ser o dialogador, já que o seu irmão não podia, e disse assim: olha, se o espírito atrapalhar muito, dê-lhe Bíblia. Aí o companheiro levou no... De Bíblia na cabeça dele. De Bíblia na cabeça dele, mas falou que era para falar, ó, fala do amor, fala de Jesus. O companheiro levou ao pé da letra, pegou a Bíblia, enquanto o Chico estava dando passividade ao espírito, um espírito terrível, o companheiro pegou e meteu a Bíblia na cabeça do Chico umas 4, 5 vezes. O Chico ficou até afastado do trabalho do centro espírita e afastado também do seu trabalho profissional. Uma semana com torcicolo.
Uma semana com torcicolo. Então, Chico, desde Pedro Leopoldo, desde que iniciou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele não era só de receber benfeitor, não. Ele também trabalhava no mediúnico, na condição de psicofonia. Qual tipo de espírito o Chico não recebia? Torturador, vingativos, espíritos da pior estirpe. Por quê? Porque o Chico, na condição de um médium excelente como era, dava condição para que um espírito desse pudesse se comunicar. Tem história que o Chico chegou a receber espírito tão trevoso, de zonas tão abismais, que ele chegava a se arrastar no chão igual bicho. Então o Chico tinha uma mediunidade fantástica. E exatamente é o que está dizendo aqui. Por que coube a Celina receber esse espírito? Porque a Celina dos 4 médiuns era mais preparada. É a que se fez mais preparada, não aos olhos dos dirigentes, porque nós ainda temos nossos amigos, né? Nós ainda temos mais afeição por esse do que por aquele dentro do centro, não. Nesses trabalhos não existe a padrinha médium. O que mais estuda, o que mais tem feito a lição de casa no campo da reforma íntima. Olha que interessante. Então coube a ela receber esse caso mais difícil. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus, porém, Deus se pressa em explicar-nos. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, à afeição de descargas elétricas. E, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Então aqui nós vamos perceber que há uma preocupação de André Luiz, há uma preocupação de Hilário Silva, e eles chegam a indagar algo. Olha, um ser monstruoso como esse, ser colocado a um lado do médium, isso não poderia, com toda essa energia negativa, abater o médium? E a explicação de Aulus é algo fantástico. Num trabalho de grande monta como este, há de vir os espíritos mais difíceis. E quanto mais difícil, mais vai ser colocado perto dos melhores médiuns. E quando vai se aproximar do médium, vocês não esqueçam que a luz, por menor que seja, sempre se ilumina as trevas, a escuridão. Então vocês não precisam se preocupar. Primeiro, que tem a organização dos encarnados. Então nós temos Raul Silva, que é um dirigente altamente preparado, altamente esclarecido. E em segundo, temos uma equipe espiritual comandada por Clementino de maneira magnífica, com uma sustentação espiritual de alto nível. Então, quando isso ocorre, não precisamos nos preocupar, porque o trabalho está altamente coordenado nos 2 planos da vida,
Olha, André, que coisa interessante, né? Sem sombra de dúvida. Aqui aos bastidores do mediúnico, da desobsessão, é deslumbrante a descrição de André Luiz. E o momento final da leitura. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a, solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. Então, em sombra, qual se fora, atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me instintivamente ligado ao cérebro mediúnico. Então aqui nós vemos por que Celina era o melhor médium, né? A grande maioria dos médiuns com certeza sairiam correndo. Não permitiria a comunicação. Se amedrontaria. Ela, quando viu, ela já estava fora do corpo, em estado perispiritual, quando aquele condutor encaminha aquele espírito mais perto dela, fazendo-se assentar pelo seu estado espiritual, para que a comunicação pudesse ser feita de perispírito para perispírito, havendo uma necessidade de colocar ele muito perto da médium. E o que a médium fez? Abriu um sorriso, abriu os braços e diz: vem, meu irmão. E logicamente entoando o cântico do amor para que aquele espírito pudesse, lembre-se, ele estava cego, ele não estava enxergando nada. O que ele ia enxergar nesse momento, na verdade, é os braços entrelaçando o seu corpo perispiritual, o seu espírito. Mas desses braços que o entrelaçava, ele sentia o cântico do amor, a serenidade, a paz, a tranquilidade. Então nós vemos e chega a nos emocionar a importância de um trabalho bem idealizado. Não acabou ainda não. Teremos mais um vídeo de aproximadamente 45 minutos. Agora, na segunda, vamos entrar propriamente dito na dialogação, na conversa, a médium Celina dando passividade para este nosso irmão. Então, um é o complemento do outro. Estamos encerrando esta parte e carinhosamente pedimos o teu auxílio aqui no canal, nesse vídeo em especial. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, não apenas no chat, mas no vídeo também. Bom dia, boa tarde, boa noite, sua cidade, seu comentário, sua questão, ela é muito importante para nós. Compartilha. Emmanuel dizia que a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. E hoje que estamos vivendo a era tecnológica, a era das redes sociais, a era da comunicação simultânea e instantânea, se faz muito importante com que você nos ajude, seja o meio que for. E aqui no canal também precisamos da sua inscrição e de habilitação para receber as nossas notificações. Outra forma que você pode nos ajudar, aqui na descrição do vídeo você está vendo as minhas redes sociais. Quando você se torna membro do canal, você está colaborando diretamente com as nossas atividades assistenciais. Se você puder, se torne um membro e estará nos ajudando imensamente. Poderá também entrar em contato conosco pelo WhatsApp, como está vendo em sua telinha, 19 997 782794. E também poderá adquirir as obras e ajudar o CEPAC através de loja acaminhodaluz.com.br.
Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse estudo pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro é para quem quer conhecer um pouco mais profundamente a mediunidade. Um beijo no seu coração, mas não se esqueça, dê o seu like, o seu joinha, que é muito importante para a nossa página. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.